cinturinha de modelo, ó, peitinho pequeno e cinturinha de modelo e bundão. Fala, colecionadores, mais um vídeo aqui no canal e hoje é de lançamento. Não tá fácil não, lançamento de 15 anos atrás, quando essa figura aqui foi lançada. Recentemente teve uma empresa chinesa, acho que é a KW, fez um lançamento de um novo modelo de Cell, mas aquele modelo tá caro pra caramba. E apesar desse daqui não ser o Cell perfeito, né, apesar de ser o Cell perfeito, ainda é uma figura muito competente. Então vamos dar uma analisada nela aqui hoje, pra gente ver se realmente vale a pena, sei lá quantos anos depois pegar essa figura. Essa figura é a Premium Color, ele não é o lançamento original, que teve anos atrás. É uma figura que eu particularmente gosto mais dessas cores aqui, eu acho que combina mais com o Cell do que as cores anteriores, que teve no lançamento inicial. Bom, vamos olhar aqui a caixa. É uma caixa bem vibrante, né? Combina com as cores da figura. E é bem bonita, mas reflete que é uma caixa bem antiga, de modelo de boneco bem antigo do lançamento aqui da SH Figuarts. Algumas imagens aqui do boneco e é isso. Beleza? Gente, voltando então, depois eu vou colocar aqui a altura do boneco, para vocês saberem qual é a altura dele. E vamos lá. Essa figura eu comprei recentemente, apesar dela ser já uma figura antiga. E eu comprei ela por alguns motivos. Quando a gente analisa no mercado hoje quais são os competidores, né, quais são os modelos de Cell disponíveis, a gente tem o Dragon Stars, tem aquele outro que é como se fosse um Model Kit, né, eu esqueci o nome, e tem esse SH Figuarts antigaço. Tem a primeira forma do Cell também, mas aquela lá não me interessa. E quando a gente compara, eu já tive um Bandai, ainda tenho, né, as figuras da Bandai Game Dimensions do Tekken. As figuras, elas ficam com as articulações soltas muito rápido. Tem um Kazuya ali que ele não consegue ficar numa pose decente. Ele não é uma boa figura, não é uma figura bem construída, né, é esse o ponto. E apesar do Cell, do Dragon Stars ser bem maior que esse daqui, eu acho que ele ainda ficaria com articulação leve, sem falar que ele não tem uma articulação da qualidade que esse Cell aqui tem. E a principal questão desse Cell, já entrando aqui no quesito estética, é o tamanho dele, porque ele tem cinturinha de modelo, ó, peitinho pequeno e cinturinha de modelo e bundão, né, tô brincando. Mas ele é pequeno em comparação com o Goku. Ele é um boneco pequeno, ele não tem a altura que deveria ter, nem o tamanho, né, o tamanho do peitoral, da cintura. Ele não é uma figura ameaçadora. Mas eu acredito que se souber posear a figura, ele fica muito bem na estante. É uma figura bonita, que destaca assim, onde é que esteja. Para mim, vale muito a pena. Mas vamos entrar lá então nos quesitos aqui de aparência. Ele tem um sombreado na figura inteira, ó. Todo o verde dele aqui, ele tem um sombreado no verde, muito bonito. Ele não tem erros de pintura grotescos, vocês podem ver que aqui, ó, cada parte verde escura, ela tá dentro, cada um no seu quadrado. Não tem paint bleeding, só um shading muito bonito, só aqui que eles pegaram um pouco pesado no shading. O peitoral dele é brilhante, é um preto misturado com prata, e aí ele dá esse aspecto brilhante, né? No capacete dele aqui, na cabeça dele, a mesma coisa, ó, ele tem um shading, é muito bonito, essa cor, né, essa diferença de saturação pro roxo, pro verde, é muito bonito. O rosto dele, o pessoal também fala que ele tem umas pupilas muito grandes, né, não me incomoda particularmente, eu acho bonito, eu acho bem legal, e é uma figura bonita, assim, pra mim, no geral, é uma figura bem bonita, ó. Então, aqui as asas aqui na parte de trás. É uma figura bem bonita, o pezinho dele aqui também tem todos os detalhes. Pra mim, funciona, tá, gente? E aí, de novo, antes de falar da articulação, eu vou falar um pouco dos acessórios que esse carinha vem. Ele vem com um Kamehameha, um effect aqui de Kamehameha, e esse foi o primeiro stand da SH Figuarts que eu tive. Porque ultimamente não tem vindo nenhum stand da SH Figuarts, eu acho ridículo isso, principalmente para a linha Dragon Ball. E é mais ridículo ainda que não vem effects desse, né? Eu fiz o review do Freeza,
recentemente, e ele é outro boneco da S8 Figuarts que vem com effect de poder, mas assim, grande, esmagadora maioria não vem com effects. Fora isso, ele vem com mais algumas coisas. Bom, ele vem com os braços cruzados, que, gente, é bem fácil de trocar. Só que tem um detalhe. Aqui, ó, bem no peitinho, não sei se vai dar pra ver, tem uma marca verde. Bem aqui, ó. Bem aqui, bem leve, mas tem. Bem aqui, assim. E eu tenho quase certeza de que é por estar usando o braço cruzado. Ele fica bem aqui, assim. Então tem um pouco de transferência de tinta quando coloca o braço, mas no geral essa troca é muito fácil e fica bem bonito na figura. O lado bom de colocar esse braço cruzado é que aumenta um pouco o tamanho dele, né? Dá para dar uma disfarçada melhor nessa diferença de tamanho que ele tem. Aí tem um rostinho sorridente, confiante, que é bem feito. Tem aqui um rostinho sério. E aí ele tem um rostinho gritando. Fora isso, ele tem alguns pares de mão. Então, ele tem uma mãozinha espalmada, uma mãozinha aqui de pose de luta, de punho fechado, e a mãozinha de Kamehameha, que é a mãozinha que está nele atualmente. Então, assim, de acessórios, vem mais do que o comum, do que o tradicional para um S8 Figuarts, mas ainda assim não é grandes coisas. Bom, então agora indo para articulação. Esse é o ponto-chave desse boneco aqui, que nenhum dos outros dois consegue comparar. Nem o Dragon Stars, nem o outro Model Kit. O Model Kit ainda tem uma articulação melhor do que o Dragon Stars, mas esse daqui, sem sombra de dúvidas, ganha dos dois. Então ele tem uma articulação simples aqui na cabeça, o pescoço mexe, só que é muito limitado. Essa figura aqui, ela é 1.0, então a articulação é bem antiga, bem limitada, e ele não tem ball joint, ele só tem um hinge. E eu já vi gente fazendo review aqui, mostrando esse hinge, falando que ele tem um bom alcance. Ele não tem um bom alcance. Principalmente quando essa bola, em vez dela estar assim, para frente, ela tá pro lado. Aí que ele não vai mexer a cabeça mesmo. Olha lá, o pescoço ele só tem um joguinho aqui só para acompanhar o movimento. E essa hinge aqui praticamente não deixa ele ter movimento de olhar para frente e para trás. Ele olha para frente até e um pouquinho para trás. Só que tem que ter esse cuidado. Aquela hinge ali tem que estar na posição certa. Mas, no geral, funciona bem, mas ele não tem uma boa articulação no pescoço, na cabeça. Tá? Olhando o braço dele gira, sem problema nenhum. Ele tem aqui toda vez eu esqueço esse nome, né? Ele tem aqui um hinge, eu esqueci o nome em português. Ele tem aqui um hinge que fecha aqui na articulação dele para tampar os gaps. Ele gira aqui no braço. Essa articulação ela é bem leve, mas ela não é solta, ó. Não é solta. E aí é por isso que acaba facilitando um pouco de trocar a peça. Até falando do rostinho, a troca aqui do rostinho funciona desse jeito, ó. Só tirar e colocar um novo rostinho. Eu vou deixar ele gritando mesmo. E aí ele tem um double joint aqui no cotovelo que é muito bonito. É um joint bem bonito. Ele tem um roxo, ó. Realmente é bem bonito. Bem colocado. Tem um bom alcance, mas nada demais. É um pouco melhor do que 90, né? Não é um alcance total. E na mão é um ball hinge tradicional, nada demais. Ele também tem uma butterfly aqui, ó. Então tem essa peça que se movimenta lá dentro, ó. E é pintado lá dentro também. É bem feito, é bem bonito. E aí ele tem um alcance aqui de movimento bastante interessante. Então ele faz a pose do Kamehameha sem problema nenhum. Inclusive era essa pose que ele estava ali no display. Então aí ele tem um bom alcance de movimento. Tá? Falando agora dessa parte de cima aqui do torso, ele movimenta de um lado para o outro. Não muito, mas movimenta. Então, se eu não me engano, aqui é um ball joint que ele tem, para ter essa articulação bem fluida da forma que ele tem. E aí ele tem uma coisa interessante aqui também, que aqui embaixo essa peça é uma peça flutuante, só que eu posso fazer isso aqui, ó. E aí ele sobe, ele encaixa e desencaixa. E aí, na hora que faz isso, ele tem um pouco mais de alcance
no movimento, tanto para trás quanto para frente. Aqui essa parte dá uma segurada, né, na articulação, mas no geral ele tem um bom alcance aqui de movimento. Tá? Só que aí ele fica um pouco bambo, aí tem que fazer a pose e tentar encaixar de volta para ele segurar. Mas no geral é uma boa articulação, nada demais. Para um cara tão magrelo desse jeito, a articulação deveria ser melhor, na minha opinião. Né? E aí, abrindo a perna, ele não tem as bolas aparecendo, mas ele também é uma articulação bem limitada por conta do design aqui do personagem, né? Essa parte aqui é um pouco maleável, mas ainda assim, na hora que bate ali na calcinha dele, segura bastante o movimento, mas ainda assim é melhor do que 90 graus. Aí ele não tem drop down aqui, ele tem uma articulação na coxa, ele tem um double joint knee, que funciona muito bem e é bonito, é bem bonito, bem feito. E o pé, ele praticamente não mexe. Esse é o problema. Então aqui, ó, ele vai para frente esse tanto, vai para trás esse tanto. Ele gira de um lado para o outro. Essa parte aqui é um pouquinho maleável. Girar o tornozelo assim não vai muito. É bom até que a gente vê que é um double ball aqui. Double ball joint no pé. Mas não funciona bem. Ele não joga muito para o lado. Nenhum dos lados. Não vai muito para frente. Nem muito para trás. E ele tem articulação no pezinho aqui, que não é das mais bonitas, mas funciona e ela tá firme aqui no lugar. Além disso, tem as asas dele. No Dragon Stars é só um hinge, só uma articulação bem simples ali para segurar essas asas e elas acabam saindo com muita facilidade, pelo que eu já vi. Aqui não, aqui é um ball joint, então tem mais opções de movimento para a figura e ele não sai com tanta facilidade. Então, gente, é essa a figura. E aí trazendo aquele ponto, né, que não é uma nota específica, né, mas assim, como a figura sente, né, qual é o sentimento de estar com a figura em mãos. Eu particularmente gosto bastante desse céu, desse modelo. É uma figura fácil de posear, apesar de ter precisar de um pouco mais de cuidado, até pela idade dessa figura. Mas eu tenho gostado bastante, eu achei uma figura muito bonita, muito bem feita. Por isso que eu acabei pegando, eu também achei ela num valor muito bom. E eu achei ela por R$300 na OLX. Recentemente, e pra mim valeu super a pena. É praticamente o valor do Dragon Stars e é mais barato do que o outro do Model Kit, e eu tenho mais acessórios, eu tenho mais mobilidade na figura. Pra mim foi um bom negócio, eu não imagino trocar essa figura tão cedo, né? A não ser que a Bandai anuncie alguma outra aí. Aquela outra da KW realmente é o céu que a Bandai deveria soltar, né? Fazer um release dele aí. A questão é que a figura da KW ficou muito rara, ficou muito cara e tem muito problema de qualidade. Muito problema de qualidade. E aí, de qualquer forma, eu acabo ficando com esse daqui. Pra mim, esse é o céu definitivo, apesar de não ser o céu perfeito. Beleza, gente? Qualquer coisa, por favor, deixem aí nos comentários o próximo boneco que vocês querem ver, que vocês já viram aqui do meu standzinho. Não sei se vocês querem ver o stand completo em algum momento, mas eu vou trazendo os reviews aí. E aí a gente vai se falando, beleza? Muito obrigado, até a próxima aí. Valeu, Absolute Cinema!